Nós vamos ter caixa para contratar pessoas famosas, para realmente incorporar um marketing muito agressivo, para realmente chamar a atenção do mercado cripto. E quando você tem um ambiente favorável de negociação, um ambiente descomplicado, onde qualquer pessoa com apenas um smartphone e acesso à internet consegue usufruir dos seus serviços, isso aqui tem um valor absurdo, pessoal. Absurdo. E é aqui que nós vamos gerar receita recorrente. Receita recorrente. Você não sabe o que é receita recorrente? Vou explicar para você rapidinho aqui. Olha só, tá vendo essa imagem aqui? Isso aqui é quanto vale as maiores corretoras de criptomoeda do mundo, tá, pessoal? Olha só, em primeiro lugar é a Binance. A Binance hoje, ela vale 150, no mínimo 150 bilhões de dólares. Em segundo lugar, vem a Coinbase. A Coinbase, ela tem um valuation de aproximadamente 55 bilhões. Terceiro lugar, vem a Kraken. A Kraken tem um valuation de 20 bilhões. E em terceiro lugar, a Kraken. Em quarto lugar, a OKX, de 15 bilhões. E em quinto lugar, a Bybit, com 10 bilhões de dólares. E como que você consegue chegar nessa conclusão de valuation, de valorização de uma empresa? É simples. Você faz uma somatória de quanto essa empresa lucra por ano e soma por 15. Multiplica por 15. A Binance hoje, ela lucra no mínimo 10 bilhões de dólares. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acredito que a Binance, ela lucra muito mais do que 10 bilhões por ano, tá? Mas como a Binance é uma empresa privada e ela não tem capital aberto, né? A Binance, ela não está listada em bolsa de valores. Então, os números ficam muito obscuros. Obviamente, o dono da Binance, ele só nega imposto, ele não é idiota, né? Então, muito provavelmente, ele está faturando muito mais do que está sendo divulgado, tá? Isso aqui é um fato constatado. Qualquer empreendedor, qualquer empresário sabe do que eu estou falando, tá? Então, eu acredito que o BNB, que a Binance, que o CZ da Binance, ele esteja lucrando muito mais do que 10 bilhões de dólares por ano. Então, obviamente, o nosso ecossistema, o ecossistema que nós estamos construindo, certo? A corretora, a carteira, o gateway de pagamento, a casa de aposta, no caso a Cotaibet, toda essa infraestrutura que nós estamos criando, certo? Vai gerar receitas anuais, que inclusive serão repassados 40% da receita total distribuído para aquelas pessoas que comprarem o plano diamante. Então, essas pessoas que comprarem o plano diamante vão receber dividendos, participação dos lucros da empresa para o resto da vida. Agora, se você vender as suas ações, você perde o direito de receber dividendo. Tem toda uma regra para você continuar recebendo dividendo. Já fiz explicação sobre isso. É muito interessante também que os senhores leiam o nosso light paper, o nosso documento oficial, lá no site oficial do Cotai Project. Lá tem toda a explicação sobre os dividendos, tá bom, pessoal? Então, você observa, pessoal, que existem inúmeros fatores que beneficiam, que favorecem a valorização de uma criptomoeda. Fatores internos e fatores externos. Quais são os fatores internos? Simplesmente a robustez e a quantidade de usuários que esse ecossistema possui. Então, quanto mais pessoas estiver utilizando, usufruindo do nosso ecossistema, aproveitando e usando os nossos serviços, que serão cobrados, obviamente, quanto mais pessoas estiver usando nossos serviços, muito mais será a valorização da Crypto Cotai, porque isso gera confiança e segurança nos próprios investidores. Você está entendendo? E qual é o fator externo? O fator externo é a valorização do mercado cripto, ou seja, é a expansão, é a maturidade, é a quantidade de pessoas que se interessam por criptomoedas. Então, quanto mais pessoas comprando, vendendo Bitcoin, quanto mais pessoas se interessando pelo mercado cripto, você está entendendo? Mais a valorização do Cotai aumentará. Isso é consequência, entendeu? Então, presta atenção. Se você tem um mercado em expansão, obviamente,
Se você tiver um ambiente favorável de negociação, que é o nosso ecossistema, obviamente você terá lucro, obviamente você terá resultado adquirindo cada vez mais usuários dentro desse ecossistema. Então, pessoal, para resumir o vídeo, para a gente finalizar a live, é o seguinte. Primeiro, a valorização do Cotai é inevitável. Por quê? Porque a principal razão, o principal objetivo do ecossistema é dar suporte para o Cotai, para a Cripto Cotai e para as demais criptomoedas. A gente vai construir um ambiente favorável de negociação, oferecendo serviços de qualidade e com segurança para os usuários de criptomoeda do mundo todo. De uma forma 100% desburocratizada que qualquer pessoa pode utilizar em questão de segundos. Sem precisar de reconhecimento facial, de biometria, de tirar foto, documento, nada. Então você observa que com o investimento certo em publicidade, porque o investimento em publicidade, o investimento em segurança é para sempre. É para sempre. Então, uma parte do lucro você tem que pegar para você utilizar em segurança, em tecnologia, em publicidade, para sempre. Enquanto a empresa existir, tem que haver esse investimento em segurança, em tecnologia, em equipe, em publicidade. Tem que continuar. Porque, obviamente, o seu crescimento é anual. 20%, 50%, 100%, 200% ao ano vai depender muito do quanto que você consegue suportar para crescer. Você está entendendo? Então, pessoal, a valorização é inevitável. Óbvio que eu não posso ser hipócrita e mostrar para os senhores, esconder dos senhores que existem vários cenários possíveis. O cenário mais pessimista é 10 centavos de dólar. Esse é o cenário mais pessimista que eu afirmo para os senhores que eu não acredito que isso vai acontecer. Agora, 25 centavos é totalmente possível. É muito plausível, tá? Agora, 50 centavos é a nossa meta, é o nosso objetivo, é valer 50 centavos. Mas para tudo isso acontecer, todas as coisas precisam estar alinhadas. Os fatores externos e os fatores internos. Qual que é o fator interno que eu já mencionei no vídeo? O primeiro fator interno é a robustez do ecossistema Cotai e a quantidade de usuários que o ecossistema terá. Então, se a gente conseguir fazer o dever de casa de forma correta nos próximos 5 anos e bater 100 milhões de usuários dentro do ecossistema, só vai depender do fator externo. E qual é o fator externo? A valorização do Bitcoin. Esse é o fator externo. Entendeu? Então, se tudo se alinhar, provavelmente a gente pode ultrapassar 50 centavos até 2030. É isso que eu estou falando para os senhores, tá bom? Agora, mais uma vez, eu quero lembrar aos senhores que a Binance, em apenas 5 anos, com toda a burocracia da Binance, com toda a burocracia que ela tem, em 5 anos, ela ultrapassou 130 milhões de usuários. Então, o que pode acontecer? Ok? O que pode acontecer? O Cotai, o ecossistema do Cotai, a casa de aposta, a Cotai Bet, a carteira descentralizada, a Cotai Wallet, a Cotaico, a corretora descentralizada, e o Cotai Payments, o gateway de pagamento descentralizado, muito provavelmente, em 5 anos, a gente consegue ultrapassar 100 milhões de usuários. Ou seja, hoje, o melhor investimento que você pode fazer é investir no ICO do Cotai Project. Invista para que em 2030 você não esteja chorando no banho, porque isso vai acontecer com muita gente que infelizmente não vai investir, tá? Isso vai acontecer. Mas, pessoal, é aquilo que eu quero falar para os senhores. Esse projeto não é para todo mundo. Esse projeto é para pessoas inteligentes que conseguem enxergar o potencial de valorização de uma startup. Sim, o Cotai Project é uma startup financeira. Nós somos uma startup, um projeto que vai crescer muito nos próximos anos. Então aqui eu não estou vendendo criptomoedas para os senhores, eu estou vendendo um sonho de liberdade.